Você armar toda a jogada, toda a arapuca para matar o pai. Isso é uma covardia absurda. Então vamos ouvir agora o Flávio Lourenço, o assassino do seu João Lourenço. Coloca no ar. E conversei com meu pai, tudo. Ele pediu para ele fazer o Pix, ele fez o Pix. Em relação da caminhonete, nós tivemos um atrito, que ele não quis ceder de jeito nenhum. Quando se trata de família, a gente fica pensando que o mundo está muito próximo do final. Não é possível. Um desamor, uma falta de valores, de respeito. Esse senhorzinho aí, tenho certeza que ele deu de tudo, do bom e do melhor para esse cidadão. Tenho certeza. O senhorzinho que construiu uma vida, construiu um patrimônio e nada faltou a esse cidadão do lado direito que você está vendo no canal do YouTube, que é o filho dele. Filho dele. E você vê a que ponto chega o ser humano de colocar o olho grande naquilo que é dele, porque o que é do pai e da mãe, consequentemente, é dos filhos, não é? Não dá para você matar os pais para você ficar com o que é do seu pai, de sua mãe. Aí seria um absurdo, fim do mundo. Mas foi o caso que aconteceu com esse cidadão que é filho do senhor João Lourenço de Oliveira, de 65 anos, cabamoço, foi assassinado pelo filho. Uma trama covarde, A gente imagina, meu Deus do céu, você planejar a morte do seu pai de forma fria. Qual o objetivo? O objetivo era ficar com a caminhonete. O objetivo era ficar com a caminhonete do pai. A história foi a seguinte: o filho, Flávio Lourenço é esse da direita aí, esse rapaz aí. Daqui a pouco você vai ver o depoimento dele, vai ver e ouvir o depoimento desse rapaz. Ele confessou assim de forma fria, como quem fiz, pronto, acabou-se, matei, e daí? Qual o problema? Matei meu pai. Como que não tivesse feito uma coisa tão grave, não é? Tirar a vida de alguém já é uma coisa muito grave. Aí você tirar a vida de um pai que passou toda a vida lidando do bom e do melhor. Foram dias e dias de muito trabalho, de muito suor, para oferecer a esse cidadão gordo aí, forte, rosado, tudo que ele imagina que o filho pudesse ter, ele teve, porque o pai deu. Esse senhorzinho aí, o senhor João Lourenço de Oliveira, construiu patrimônio, mas o patrimônio é dele em vida. Claro que quando o João Lourenço partiu agora, mas quando fosse para uma vida por morte natural, tudo ficaria pro filho. Mas ele quis antecipar. Ele botou olho grande na caminhonete do pai. Ele queria a caminhonete Toyota Hilux do pai. É Hilux, né? Hilux, mas o nome certo, Hilux. Então a caminhonete Toyota Hilux, uma baita de uma caminhonete nova. Aí ele botou olho grande. Não, essa caminhonete vai ser minha, essa caminhonete é minha. Papai já era, papai dançou. E aí ele planejou a execução do pai. Foram 6 pessoas envolvidas na trama covarde, neste homicídio e também na ocultação do cadáver e também na receptação do veículo. Foram vários crimes. Você tem um assassinato, você tem uma trama de assassinato, você tem a ocultação do cadáver. O cadáver foi escondido exatamente para dificultar o trabalho da polícia, não é? Para encontrar o corpo, e também na receptação do veículo clonado. De acordo com o histórico levantado pelos investigadores, o Flávio trabalhava como vendedor de salgados em Bela Vista, na cidade de Goiás. Na cidade de Goiás, não é? E não possuía antecedentes criminais, até então não. O primeiro crime dele foi exatamente esse, na morte do pai. Ele planejou a morte do pai. Ele não tinha antecedentes criminais. Familiares relataram que pai e filho mantinham até então um relacionamento harmonioso,
O pai gostava muito do filho e o filho até então gostava do pai. Então, jamais ninguém iria imaginar que esse cidadão fosse matar o seu João Lourenço. A polícia apurou que o suspeito acumulava uma dívida financeira expressiva. Ele contraiu um débito, não tinha como pagar. Aí ele pensou, poxa vida, não tem como pagar. A única forma que eu tenho é ficar com a caminhonete. Mas papai não vai me dar a caminhonete. Então, se papai não me dá a caminhonete por bem, papai vai me dar por mal. Vou matar papai. E matou. Planejou a execução e matou o genitor. Logo após, ele fez um pedido de empréstimo. Papai, me empreste um dinheiro, que era para pagar a dívida que ele contraiu. Aí papai disse, não, meu filho, não tem dinheiro para você não. Não tem dinheiro, não vou emprestar dinheiro porque não tem. Aí ele fez, vai não, né? Então tá bom. Aí, resultado, ele admitiu que foi planejado o crime. Tem o depoimento dele, o depoimento do Flávio Lourenço, você vai ver agora. Como ele é frio, né? Como ele é frio ao relatar a morte do pai, de forma fria. Você vai ver um sujeito covarde. Isso é uma covardia sem precedentes. Planejar a morte do pai. Você armar toda a jogada, toda a arapuca para matar o pai. Isso é uma covardia absurda. Então vamos ouvir agora o Flávio Lourenço, o assassino do seu João Lourenço. Coloca no ar. E conversei com meu pai, tudo. Ele pediu para ele fazer o Pix, você fez o Pix. Em relação da caminhonete, nós tivemos um atrito que ele não quis ceder de jeito nenhum. E nesse atrito, ele sentou um pouco revoltado e eu, sem pensar, ele sentado na cadeira, eu sem pensar, tirei a arma e atirei na cabeça dele, do meu pai. Onde que foi o tiro? Na cabeça? No lateral, na lateral. O senhor já tá armado? Entrei armado. O senhor dá esse tiro aí? Ele cai morto? Ele foi só lá? Eu estava sentado na cadeira, eu ia permanecendo sentado na cadeira. E dali eu tirei ele, enrolei lençóis lá, uns tapetes que tinham, umas toalhas. Arrastei ele até na caminhonete. E conversei com meu pai, tudo. Ele pediu para ele fazer o Pix, você fez o Pix. Em relação da caminhonete, nós tivemos um atrito que ele não quis ceder de jeito nenhum. E nesse atrito, ele sentou um pouco revoltado e eu, sem pensar, ele sentado na cadeira, eu sem pensar, tirei a arma e atirei na cabeça dele, do meu pai. Onde que foi o tiro? Na cabeça? No lateral, na lateral. O senhor já tá armado? Entrei armado. Olha o momento da prisão. Ele cai morto? Ele foi só lá? Eu estava sentado na cadeira, eu ia permanecendo sentado na cadeira. E dali eu tirei ele, enrolei lençóis lá, uns tapetes que tinham, umas toalhas. Arrastei ele até na caminhonete. E conversei com meu pai, tudo. Ele pediu para ele fazer o Pix, você fez o Pix. Em relação da caminhonete, nós tivemos um atrito que ele não quis ceder de jeito nenhum. E nesse atrito, ele sentou um pouco revoltado e eu, sem pensar, ele sentado na cadeira, eu sem... Quer dizer, o pai sentado na cadeira, coitado, não tinha... E o pai era policial civil, estava sentadinho na cadeira, jamais iria imaginar que o filho ia pegar um revólver e ia dar um tiro no lateral da cabeça. Tiro mortal, ele sabia o que estava fazendo. Ele contraiu um empréstimo, pediu dinheiro emprestado ao pai. Pai negou. Aí ele disse, não tem jeito então. Aí deu um tiro na cabeça do pai. Eu disse, meu Deus do céu, como é que pode? E é uma frieza absurda. Ele conta como se não tivesse feito muita coisa, né? Ele tivesse matado um inimigo, o cara que deu tudo a ele na vida. E eles tinham um relacionamento bom até então, por isso que muita gente não acreditou que ele fosse capaz de tirar a vida do pai. O relacionamento era harmonioso, mas infelizmente não só isso, a frieza, não só de ter matado, mas depois de ter pego o corpo com outros elementos, mais 3, pegou o corpo e escondeu num local para que a polícia não conseguisse encontrar. Quer dizer, tudo planejado, né? Tudo no esquema. Se eu mato, já vou enterrar em tal local, já raspei a caminhonete lá para vender os equipamentos, essa coisa toda, vendo, pago e já sobra um corinho. Quer dizer, um camarada realmente frio, calculista. Infelizmente, o velho João Lourenço desapareceu no sábado, dia 13/6, lá no Parque Jardim Buriti, em Goiânia.
E depois do sumiço, é evidente, as pessoas começaram a desconfiar que o João Lourenço já não estava mais vivo, não é? As pessoas começaram a procurar em busca do corpo do João Lourenço, até que foi encontrado pela polícia. Infelizmente, ao chegarem na casa, não encontraram o servidor e nem o veículo. Outros filhos de João constataram que a carteira dele estava no imóvel, mas 2 cartões bancários e a caminhonete haviam desaparecido. A residência também apresentava várias marcas de sangue. Quando foi localizado na mata em Trindade, João Lourenço estava com o corpo enrolado em lençóis. O filho que executou o pai de forma covarde. Muito triste. Hein, Guima, eu ouvindo ele contar aqui, assim, como ele matou o pai, aí você se põe no lugar do pai. O pai que deu a vida ao filho, criou o filho, deu tudo pra ele, disse assim, meu filho quando crescer vai ser alguém. Porque ele, como policial, assim, provavelmente ele tinha uma postura mais dura e sonhava que o filho trilhasse o caminho que ele trilhou. E de repente, ele é morto pelo próprio filho. Criou um bandido, né? Criou um bandido. Esse cara aí é um bandido frio, covarde. Criminoso. Infelizmente. Agora tá preso. Nem o mel nem a cabaça, né? Se ele planejou para ficar com o dinheirinho e com a caminhonete, matou o pai, ficou sem o pai, ficou sem a caminhonete. Rádio 96 FM Arapiraca. Notícias em tempo real. Informação. Política. Opinião. Esporte e entretenimento. Tudo o que você precisa saber na sua rádio e nas mídias digitais. Rádio 96 FM, a primeira em tudo.